É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bom dia! Bom dia a todos vocês que estão começando mais uma semana na presença de Deus. Vamos começar juntos, recebendo do Pai, porque nós somos vasos. Que maravilha! Nós somos vasos que recebem e que vazam. De graça recebestes, de graça dai continuamente. Precisamos receber todo dia. Você não consegue viver a vida cristã sem recebimento, sem aquilo que eu chamo de fluxo. Tudo na vida espiritual é fluxo. Você precisa ter um fluxo de Deus. Um fluxo é uma correnteza. Você precisa estar recebendo e continuamente dando daquilo que recebe. Aleluia. E hoje eu quero chamar a atenção para você para uma coisa muito importante, que é o entendimento espiritual, que a Bíblia chama de revelação. Nós que somos de Jesus, nós não entendemos as coisas espirituais pelo uso da mera razão humana. Esse raciocínio meramente humano que a gente usa para matemática, a gente usa para escola, a gente usa para física, para química, para biologia e para as outras coisas dessa vida, não funcionam na plenitude para as coisas espirituais. Entende? E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já percebeu em você mesmo que às vezes, quando você está escutando assim a mensagem da palavra de Deus, naquele momento você tem uma percepção preciosa da verdade e aquilo mexe com o teu espírito e você fica empolgado, fica entusiasmado, você fica com aquela percepção de putz, caiu a ficha aqui, nossa, eu entendi agora. Agora eu entendi coisas que eu não estava entendendo, aleluia. E você está tendo o que ali? Você está tendo uma iluminação do Espírito no entendimento. E com essa iluminação, você está ficando bastante empolgado, bastante entusiasmado. O teu Espírito está sendo vibrado. Você fala, cara, isso vai mudar minha vida. Aleluia. Só que o dia passa, você acaba de escutar aquela mensagem da palavra de Deus. E aí o dia vai passando e você se envolve com outras coisas e vai. Enquanto você menos percebe aquela empolgação, aquele entendimento que você estava tendo, aquela iluminação, ela se esvai. Ela começa a deixar a tua mente. E daqui a 2 dias, você quase não tem mais nada daquela percepção gloriosa. Você precisa ser bombardeado de novo com uma nova mensagem que talvez te traga um pouco mais de empolgação. Veja bem, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que existe uma diferença entre iluminação e revelação.
A iluminação é quando você recebe essa percepção no momento da audição, no momento da leitura da Bíblia. Muitas vezes você lê e os teus olhos são iluminados, os olhos espirituais, e você tem uma percepção clara da verdade que está contida ali. Aquilo te faz um bem enorme, te levanta, te traz poder, mas você precisa de uma coisa mais profunda. Esse é o primeiro passo, a iluminação é o primeiro passo para que você tenha uma vida poderosíssima, vitoriosa, diariamente, continuamente. Porque Deus quer que a nossa vida seja continuamente movida por uma convicção poderosa e não por um mero iluminar do entendimento. Porque a mera iluminação do entendimento, ela é o primeiro passo. Ela é necessária para que você desperte. Só que você precisa de uma coisa mais profunda, chama-se revelação. É quando essa iluminação, ela ganha a tua mente de tal maneira que ela se instala poderosamente no teu entendimento. Aí deixa de ser informação, deixa de ser iluminação e passa a ser uma coisa chamada revelação. Aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Aí você já não é mais um menininho, uma menininha espiritual. Entende? Aí você não vive de um lado para o outro, jogado de um lado para o outro. Pela vida, pelas circunstâncias, ou pelas doutrinas erradas, ou pelas percepções erradas da palavra de Deus, porque você recebeu revelação de Deus. Revelação significa uma instalação da verdade no mais profundo do teu entendimento. Aí, quando vira revelação, a coisa não sai daqui a 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias. Ela se instala poderosamente no entendimento para que você viva por isso. Eu quero ler para você hoje um texto de Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim: eu oro por vocês para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Tá vendo só? O espírito da sabedoria e da revelação é uma instalação. Já não é uma coisa superficial. Ela se instala. Ela entra na mente, no coração, e faz o download perfeito. Se instala, o sistema se instala no teu coração. É por isso que Paulo está pedindo que você tenha esse tipo de experiência. Do contrário, se você não tiver uma revelação verdadeira da palavra, você só terá excitação. Porque a iluminação, que é o primeiro passo, ela realmente gera uma excitação. Você fica alegre, você fica, nossa, que benção, glória a Deus. Só que amanhã você esqueceu tudo. Amanhã você fala assim, cara, e aquela palavra tão gloriosa que eu peguei ontem? Por que eu fiquei tão empolgado que eu achei que eu ia me transformar totalmente? Porque não está virando revelação. Está entendendo? As coisas de Deus precisam revelação. Você precisa orar como Paulo. Fala assim, Senhor Jesus, me dê hoje o espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra. Ilumine os olhos do meu coração, do meu entendimento. É o que ele está dizendo aqui. Ilumine os olhos. Está vendo? Esse é o primeiro passo. A partir dessa iluminação, eu preciso repetir isso, repetir até que esse negócio desça no meu coração e vire uma revelação para mim. Eu preciso de revelação. Eu não posso apenas
Eu não preciso apenas de informação ou da iluminação da informação. Entende? Isso é tão precioso que eu estou falando para que você possa ter uma vida profundamente, radicalmente transformada pela palavra de Deus. Você precisa dessa profundidade chamada revelação. O que é uma revelação? A revelação é quando você recebe do Espírito de Deus uma profunda convicção do entendimento. Já não é uma coisa superficial. Aleluia, você pensa assim, aleluia. Agora entendi, mas você não tem convicção. Você não está convicto poderosamente da verdade. Entendeu? Aquilo não desceu, aquilo não entrou, aquilo não se instalou. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim que ele orou pelos laodicenses, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Agora preste atenção à oração dele. Eu oro para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Está vendo só? Que oração preciosa é essa? Porque Paulo sabe que se esses caras não tiverem toda a riqueza da forte convicção do entendimento, eles vão ter apenas uma excitação passageira que se dispersa e não produz a transformação gloriosa da vida diária. Entende? Você que escuta a palavra todos os dias tem que entender o que eu estou falando. Você tem que entender que existem níveis de compreensão. Existe um nível superficial, chamado iluminação. Entendeu? E existe um nível profundo e permanente, chamado revelação. Quando essa coisa vira revelação, ninguém te move. O diabo não te vence, porque aquilo desceu, caiu a ficha de verdade, se instalou dentro de você. Aí você não tem apenas uma mera excitação diária com a palavra de Deus, você ganha poderosa convicção, forte convicção do entendimento. E aí, quando você tem revelação, entendeu? Cada vez que você continua escutando a palavra, você só reforça o que você já possui. Entendeu? Você reforça, é um alimento diário. É um alimento diário, mas você já possui uma forte convicção daquilo. Você já não é mais sem raízes da palavra e do Espírito no teu entendimento. Você, quando cria essas poderosas raízes, é porque aquilo virou revelação mesmo. Você já não tem apenas uma pequena iluminação, você tem uma forte convicção do entendimento. É o que está escrito aqui. Isso é uma riqueza poderosa no crente. É por isso que Paulo está dizendo. Aqui, ó, presta atenção na frase. Eu oro para que eles tenham toda a riqueza. É uma riqueza. É uma coisa muito rica, muito poderosa quando você tem convicção poderosa da revelação. Por quê? Porque você vai perceber que nas mentes alheias as pessoas se animam, se estimulam, se alegram, mas elas ainda não têm a forte convicção que você está tendo. E a minha oração por você, que me ouve nesse dia, é a seguinte: Papai querido, eu oro neste momento para que o meu ouvinte, a minha ouvinte, eles tenham tanto a iluminação gloriosa que eles precisam para dar o start, quanto eles também comecem a receber revelação da palavra, a forte convicção do entendimento, as riquezas dessa forte convicção da verdade, para que eles não sejam apenas excitados, mas para que eles ganhem raízes poderosíssimas de compreensão, para que o dia passe, mas a verdade não passe. As horas vão passar, mas a verdade não passará, porque ela se enraizou
ela entrou no sistema, aleluia. Meu Deus, revela isso para eles, porque é disso que todos nós precisamos de Ti. Nós não podemos viver recebendo a verdade, sendo que essa verdade passe apenas na superfície da cabeça e depois se disperse com as coisas dessa vida que a gente vai ter que lidar. A gente recebe uma palavra gloriosa pela manhã e quando é à tarde já era, porque não entrou na profundidade da revelação. Pai, eu te peço isso. Ensina os meus irmãos que eles precisam dessa profunda revelação diária. Como que eles precisam disso? Através da repetição. Eles têm que ser sagazes. Eles têm que repetir a verdade. E eu tenho que ser um papagaio na cabeça desse pessoal, porque eu sei desse mistério. Aleluia. Deus te abençoe, amém? Nesse dia, pensa no que eu estou falando. Porque amanhã, quando você escutar de novo a palavra, você vai entender que você precisa que ela esteja sendo revelada lá no interior. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.